indicação de quórum. Vereador Sanica, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Tonico Gama, vereador Lulu e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberta a 26ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço à vereadora Flora para fazer a leitura do versículo da Bíblia. Já que Nossa Senhora do Remédio, né? Está tendo festa de Nossa Senhora dos Remédios na Várzea do Corumbê, né? Na comunidade do Corumbê. Corumbê. E essa leitura que eu tinha escolhido é muito grande. Não, tem que ser pequenininha. Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 25ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty.
Aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2022, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado à Rua Dr. Samuel Costa, Centro Histórico, realizou-se às 14 horas a 25ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty, presidida pelo vereador Paulo Sérgio Conceição dos Santos, ocupando o cargo de primeiro secretário o vereador Lucas de Oliveira Cordeiro e a segunda secretária a vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Alan Ribeiro, Lucas Cordeiro, professora Flora, Lulu, Tunico Gama, Paulo Sérgio, os vereadores Sanica, Rodrigo Penha e Marquinho justificaram sua presença, não está escrito aqui, sua ausência. A vereadora professora Flora leu o versículo da Bíblia. No expediente foi lido o seguinte: ata da 24ª sessão ordinária, ofício 012-017, memorando 099, ofício 57, matéria votada no expediente, requerimento 52, indicações 740 a 743, 746 a 754, 757, 758, 764, 772, 778 a 780. Vereadores inscritos no expediente, vereador Tunico Gama e vereador Lucas Cordeiro. Matéria votada na ordem do dia, projeto de lei 039 a 041 e 044, e a vereadora professora Flora discursou no expediente final. Não tendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, vereador Lucas Cordeiro, primeiro secretário, lavrei a presente ata, qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretários. Sala de sessões, 12 de setembro de 2022. A ata está em discussão. Não havendo discussão, a ata está aprovada por unanimidade. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da correspondência em matéria que será votada no expediente. Memorando número 20, justificativa de ausência do vereador Alan Ribeiro. Justificativa de ausência do vereador Paulo Sérgio. A sua senhoria, o senhor Alceni da Silva Teixeira, com cópia para a Prefeitura, assunto contrato de financiamento celebrado entre o município de Paraty e a Caixa Econômica Federal. Senhor presidente, conforme ofício 0566, anexo, informamos a vossa senhoria a celebração do contrato de financiamento número 0602791 de 2022, que tem por finalidade a aplicação de despesas de capital para obras, infraestrutura e saneamento. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Gentileza acusar recebimento desta mensagem da Gerência Executiva do Governo do Rio de Janeiro, da Caixa Econômica. Esse ofício é em relação àquele plano do Finisa. Projeto de lei número 049, de 2022, dispõe sobre a instituição do programa Alfabetização na Melhor Idade, destinada às pessoas de terceira idade no âmbito do município de Paraty, do vereador Alan Ribeiro. Projeto de lei do vereador Alan Ribeiro sendo encaminhado à Comissão de Justiça, Assistência Social e Defesa da Cidadania. Projeto de lei número 050 torna obrigatória a realização do teste da linguinha em recém-nascidos pela rede pública e privada do município de Paraty, de autoria do vereador Alan Ribeiro. Projeto de lei número 50/2022 do vereador Alan Ribeiro está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Saúde. Projeto de lei número 052 dispõe sobre a instituição, a criação do selo Amigo dos Pets na cidade de Paraty, com o objetivo de certificar oficialmente lojas, pousadas, hotéis, bares, restaurantes e similares que autorizem a entrada, circulação e permanência de animais de estimação acompanhado dos seus tutores. De autoria do vereador Paulo Sérgio. Projeto de lei número 52/2022 do vereador Paulo Sérgio está sendo encaminhada à Comissão de Justiça e Comércio.
Indicações do vereador Lulu. Indicação número 798, solicita a construção de uma ciclovia ligando a rua Caborê à rua Guapuruvu, no bairro Caborê, até a avenida Jabaquara, no bairro Jabaquara. Indicação número 799, solicita instalação de banheiros químicos ao longo do evento Copa São Roque de Futebol, que está sendo disputado no bairro São Roque. Indicação número 800, solicita demarcação de vagas para portadores de necessidades especiais em frente às agências bancárias Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander e Itaú, em frente à corrente. Indicações do vereador Lulu. Indicações do vereador Lulu está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações do vereador Lulu aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicação número 791, solicita a substituição das lâmpadas comuns por LED ou a manutenção na Rua do Pulo, no bairro da Serraria. Indicação número 792, solicita a substituição das lâmpadas por lâmpadas de LED no bairro Várzea do Bom Retiro. Indicação 793, solicita a construção de um muro de arrimo nas margens do rio Carapitanga, em Pedras Azuis. Indicação número 794, solicita a substituição das lâmpadas por comuns por LED ou manutenção na Rua do Mineiro, no bairro Serraria. Indicação 795, solicita a substituição das lâmpadas comuns por LED no bairro da Várzea do Corumbê. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicações do vereador Tunico Gama está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações do vereador Tunico Gama aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Sanica. Indicação número 759, solicita a construção de uma ponte com capacidade de travessia para pedestres e veículos sobre o rio Amolar, no bairro São Roque. Indicação 760, solicita a construção de uma galeria no final da rua Pau Brasil, bairro do São Roque. Indicação número 761, solicita a manutenção do ponto de ônibus na comunidade do Campinho. Indicação do 763, solicita desassoreamento no córrego do Ronca, no bairro Paraty-Mirim. Indicação 806, solicita doação de kits biodigestores para famílias residentes na comunidade da Ilha do Cedro. Indicações do vereador Sanica. Indicações do vereador Sanica está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações do vereador Sanica aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Marquinho. Indicação 744, solicita manutenção na ciclovia da Beira Rio, na altura do número 1350, no Caborê. Indicação 745, solicita a colocação de câmeras de monitoramento em todas as entradas da cidade. Indicação 755, solicita a reforma do bicicletário no Taquari, reiterando a indicação 414. Indicação 756, solicita a cobertura para o ponto da van na rua Dom Pedro II, no bairro Parque Imperial. Indicação número 781, solicita manutenção e reforma do banheiro público na rodoviária municipal. Indicações do vereador Marquinho. Indicações do vereador Marquinho está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações do vereador Marquinho aprovada por unanimidade. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação número 801, solicita reorganização e nivelamento do calçamento Pé de Moleque na rua da Lapa e rua Domingos Gonçalves de Abreu, no Centro Histórico. Indicação 802, solicita instalação de caçamba de lixo na rua Duque de Caxias, esquina com a rua Imperatriz Leopoldina, no bairro Jabaquara. Indicação número 803, solicita melhorias na sinalização da rotatória localizada em frente ao posto BR, na Avenida Roberto Silveira. Indicação 804, solicita estudos e, posteriormente, melhoria no escoamento de água em frente à Igreja de Nossa Senhora das Dores, na Terra Nova. Indicação número 805, solicita que o Hospital Municipal faça adesão em seus formulários com opção de nome social. Indicações da vereadora professora Flora. Indicações da vereadora professora Flora está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações da vereadora professora Flora aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação 807, solicita reparo no refletor do beco da Dona Geralda, na rua Sinhá Madureira, número 97, no bairro Parque da Mangueira. Indicação número 808, solicita treinamento para agentes de posturas e guarda municipal para busca e resgate de animais. Indicação número 809, solicita contratação de agente de saúde para o posto de saúde do bairro Jabaquara.
Indicação número 810, solicita a criação de uma unidade básica de saúde central para atendimento dos bairros centrais no município. Indicação número 811, solicita a construção de ponto de ônibus no acesso ao novo loteamento Porto de Canoas, na BR-101. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicações do vereador Lucas Cordeiro está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações do vereador Lucas Cordeiro aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicação número 773, solicita que seja criada 2 vagas de estacionamento para atender pessoas com deficiência em frente ao prédio da AME, na rua José Vieira Ramos, na Patitiba. Indicação 774, solicita implementação de sistema para limite de velocidade para veículos automotores nas principais vias do município, reiterando a indicação 1008 de 2021. Indicação 775, solicita a aquisição de um aparelho Core Biopsy pela Secretaria de Saúde do município, reiterando a indicação 790. Indicação número 776, solicita a reforma da pracinha atrás da Igreja da Matriz, no Centro Histórico. E indicação número 777, solicita a reforma da Praça Vanessa Porto, no bairro do Pontal. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicações do vereador Rodrigo Penha está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações do vereador Rodrigo Penha aprovada por unanimidade. Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Paraty faz constar em seus anais, atendendo à solicitação da ilustre vereadora professora Flora, que decidiu nesta data, em sessão ordinária, através de seus membros, conceder moção de aplauso ao senhor Valdivino Cláudio dos Remédios. A presente moção tem por objetivo reconhecer a atuação de Valdivino por sua dedicação à agricultura e à agrofloresta local. Valdivino dos Remédios, membro fundador da cooperativa Pacová, é agricultor assentado no INCRA, no bairro São Roque, também um dos fundadores da Associação Agroecológica dos Produtores Orgânicos de Paraty. É historicamente atuante junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paraty, desde a sua fundação. Além disso, é um dos precursores da agrofloresta no município e um valioso conhecedor de ervas medicinais. Possui um box no mercado produtor rural desde sua inauguração, local onde vende seus produtos e dissemina sua vasta experiência. O conhecimento do senhor Valdivino é imprescindível para a cultura local e para a preservação de saberes ancestrais. O cuidado com a terra, a prática da agricultura, a disseminação da cura através das ervas medicinais e, fundamentalmente, sua contribuição junto à cooperativa dos produtores rurais de Paraty, Pacová, são de suma importância para o território. Externamos nosso reconhecimento, reiterando votos de apreço e consideração, e que a presente moção seja encaminhada a homenageado. Moção da vereadora professora Flora. Moção da vereadora professora Flora está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Moção de aplauso aprovada por unanimidade. Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Paraty faz constar em seus anais, atendendo à solicitação do ilustríssimo vereador Luiz Cláudio Alcântara da Costa, de acordo com o que dispõe o capítulo 1º, artigo 139 e 140, decidiu nesta data, em sessão ordinária, através de seus membros, concederem moção de aplausos ao Banco Itaú pelos relevantes serviços prestados no município de Paraty, que ao longo de décadas sua equipe se dedica com afinco no atendimento a seus clientes, prestando um serviço de qualidade e dedicação. Cabe-nos reconhecimento ao Banco Itaú Unibanco, com agência no Centro Histórico e na Prefeitura Municipal, contribui muito em favor de seus clientes, inclusive no atendimento aos funcionários públicos do município, com orientações importantes para o crescimento pessoal dos funcionários. Isto posto, peço aos nobres pares a aprovação da presente moção de aplausos do vereador Lulu. Moção de aplauso do vereador Lulu está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Moção de aplauso aprovada por unanimidade. Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Paraty faz constar em seus anais, atendendo à solicitação da vereadora professora Flora, que decidiu nesta data, em sessão ordinária, através de seus membros, conceder moção de aplauso ao senhor José Inácio da Silva Filho,
A presente moção tem por objetivo reconhecer a atuação de José Inácio por seu trabalho à frente da agricultura de Paraty. José Inácio da Silva Filho é membro fundador e primeiro presidente da Pacová, é agricultor assentado do INCRA, na Barra Grande, e trabalhou por mais de 10 anos com sua esposa Creuza no mercado do produto rural. É também um dos fundadores da Associação Agroecológica dos Produtores Orgânicos de Paraty, e é imprescindível que valorizemos cada vez mais aqueles que se dedicam ao cuidado da terra e à preservação da agricultura familiar. São os produtores e agricultores como o senhor José que garantem, de fato, um mundo mais sustentável. Externamos nosso reconhecimento, reiterando o voto de apreço e consideração e que a presente moção seja encaminhada ao homenageado. Moção da vereadora professora Flora. Moção de aplauso da vereadora professora Flora está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais e após aprovação pelos vereadores, faz constar em seus anais a indicação do vereador Lucas Cordeiro para agraciamento com moção de aplausos a Marcos Henrique da Silva Rego, em reconhecimento ao seu trabalho e empenho desenvolvido à frente do Polo Sociocultural Sesc Paraty. Marcos foi um dos responsáveis pela implantação e pela gestão do polo em diversos períodos e que consolidou a atuação do Sistema S na região Costa Verde, que trouxe de forma gratuita, com excelência e qualidade, para a população programas no campo da cultura que proporcionam a melhoria da qualidade de vida e bem-estar e contribuem e incentivam a cultura como ferramenta de transformação social no município. Cabe destacar seu empenho na articulação com o setor artístico-cultural, com os povos tradicionais e seu compromisso com a preservação da memória e da cultura local, que fomenta e promove a divulgação da cidade de Paraty como um destino referência em cultura para todo o país. Moção de aplauso do vereador Lucas Cordeiro. Moção de aplauso do vereador Lucas Cordeiro está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo a disposições regimentais após aprovação pelos vereadores, faz constar em seus anais a indicação do vereador Rodrigo Penha para o agraciamento como moção de aplauso ao senhor Alfredo José dos Reis Filho, mais conhecido como Alfredinho, campeão inúmeras vezes pelos times da cidade, atuou pela seleção de futebol de Paraty, foi campeão pelos Jogos Abertos do Interior em 97, assinou contrato de profissional com o Rodoviário do Futebol Clube de Piraí, hoje instrutor da mesma. Inaugurou a escolinha Criando para o Futuro em 21 de julho de 2014, na localidade da Barra Grande, que tem como missão colaborar na formação de cidadãos através do esporte coletivo, preencher o tempo ocioso das crianças de ambos os sexos, o ensino e aperfeiçoamento do futebol para alunos e alunas, com experiência vivida em muitos anos de futebol de campo, respeitando a individualidade biológica e o desenvolvimento da criança, sem esquecer o aspecto social, descobrindo, quem sabe, novos talentos e dar destaque às crianças carentes, pois elas são as que mais precisam do esporte como fato de integração e inclusão social. A escolinha foi campeã da primeira Copa Barra Grande Sub-13, vice-campeão de futsal da TV Rio Sul e hoje conta com aproximadamente 40 alunos. Moção de aplauso, vereador Rodrigo Penha. Moção de aplauso do vereador Rodrigo Penha está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Moção de aplauso aprovada por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada no expediente, franqueio a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra, vereador Marquinho. Com a palavra, Lucas Cordeiro. Uma boa tarde a todos, mais uma vez. Só uma fala rápida sobre algumas indicações que eu fiz, e após algumas conversas com pessoas da área da saúde também, uma das indicações relacionadas ao bairro do Jabaquara, onde foi me passado que o posto de saúde do Jabaquara ele não é tido como uma unidade básica de saúde. Tem um outro nome que eu falhei em escrever, mas por conta disso o bairro não possui agentes de saúde. Então é uma indicação que a gente faz, explicando em detalhes algumas questões, e a necessidade de que no bairro do Jabaquara, hoje um bairro tão grande, passe a ter agentes de saúde, aproveitar inclusive esse momento que foi feito um processo seletivo e que o bairro ali tenha essas pessoas fazendo esse trabalho tão fundamental
e tornando, quem sabe, o posto de saúde como uma unidade básica. Uma outra questão também que nos foi passada é que nos bairros centrais de Paraty hoje, a gente tem o posto de saúde da Ilha das Cobras e o posto de saúde da Mangueira, e mais nenhum, até porque o CIS não é um posto de saúde. Então, a todas as pessoas que de alguma forma precisam ser acompanhadas na Chácara da Saudade, Patitiba, bairro de Fátima, Portões de Ferro, hoje eles não têm um posto de saúde e acabam indo diretamente ao hospital, fazendo assim, às vezes, sem necessidade, enchendo o hospital. Então, a gente faz um pedido também, enviamos uma indicação com explicação, a necessidade que nós teríamos de que houvesse uma unidade básica de saúde, quem sabe, em algum bairro centralizado, para que agentes de saúde, pessoas, médicos, estejam acompanhando toda a população de Paraty que estejam nessas áreas. A gente também fez, a pedido de moradores do Jabaquara, uma indicação para que seja construído um ponto de ônibus na BR-101, onde está hoje o loteamento Porto Canoas, pois muitas pessoas hoje que trabalham nas pousadas, nos hotéis do Jabaquara, descem naquela localidade, muitas das vezes também esperam o ônibus ali nas chuvas, e seria interessante um ponto de ônibus. A gente fez, então, essas indicações. São essas minhas palavras. Uma boa tarde a todos. Com a palavra, a vereadora professora Flora. Vou falar rapidamente também das nossas indicações. Uma delas que a gente considera bastante importante, a respeito da questão do nome social, né? O nome social, na verdade, é quando a pessoa não se identifica com o nome que ela possui. Não é exatamente ligado à questão de gênero, mas a maioria das vezes sim. E é muito bom, tanto para a coletividade, que entende de quem a gente está falando, e para a própria pessoa ser reconhecida e ter esse seu direito garantido, por exemplo, numa instituição como o hospital. Eles devem, no formulário, perguntar se ele tem um nome social. Por exemplo, a minha irmã, ela trabalhava como superintendente de assuntos funerários lá na cidade de São Paulo, no governo Haddad, e fizeram um movimento muito importante no cemitério de colocação de nome social de um travesti muito famoso, muito importante na cidade, e que tinha sido enterrado com outro nome, que não era nunca o que ele tinha usado. Então, foi uma movimentação muito interessante, que mobiliza as pessoas para um direito que elas já têm, que é o uso do nome social. Acredito que na escola, no ensino de jovens e adultos, também é importante que as pessoas já têm mais de 18 anos, com certeza, a gente possa entender que esse direito também possa ser usado na escola. A gente falou também da capelinha, a maré tem sido cada vez mais alta, todo mundo tem percebido na constância da maré, e tem sido muito difícil a manutenção daquele prédio histórico. A gente está solicitando que seja feito um estudo, que seja feita uma obra emergencial, com bomba, para retirar a água o mais rápido possível, ou que seja feito alguma coisa que a água não entre com tanta intensidade, porque a rua ficou mais alta do que a capelinha, e a gente vai perder esse monumento histórico se a gente não fizer um movimento bem sério em relação a isso. Eu sou usuária, né, daquela rotatória ali do posto BR, e a sinalização onde estava escrito pare, apagou. Então, a pessoa que está vindo não para mais para a gente fazer a rotatória. Então, acho muito importante a gente estar sempre mantendo a sinalização, principalmente quando ela é decisiva para a decisão do motorista. Então, quem não é de Paraty não sabe que tem que parar ali e passa direto. E a gente que está na rotatória vai. Eu já vi várias vezes acontecerem quase um acidente ali.
A gente está pedindo também uma caçamba de lixo através de um pedido de morador, né? E constatamos que o calçamento de pé de moleque, ele já foi mexido muitas vezes, mas existe alguns locais que ele está caótico. Então, a Rua do Itaú, né, que é a Rua da Lapa, ele tem uma calçada, ele está muito desigual, e a Rua do Correio também. A gente acredita que, em algum momento, a gente vai ter que botar ali uma areia, vai ter que fazer uma reorganização aqui no caso do Itaú, e no caso onde passa carro, a gente tem que dar uma melhorada também. Agradeço a moção de aplauso, meus colegas terem aceito, seu Valdivino, seu Zé Gordo. Iremos entregar essa moção não aqui na Câmara, mas lá no evento de 25 anos da cooperativa Pacová. Então, por enquanto, são essas as minhas palavras. Obrigado. Eu vou voltar, tá? Com a palavra, o vereador Rodrigo Penha. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, Alex, Jéssica, representante executivo, funcionários da casa, população de Paraty de uma maneira geral, vereadora Flora. Entramos com as indicações essa semana, falando a respeito das vagas para deficientes na Presidente Pedreira, em frente à AME. Os pais geralmente têm que colocar os veículos em cima da calçada e as crianças são atendidas por 30 minutos. Então, é uma rua bem complicada, fica em frente ao CRAS ali, o CREAS, fica bem complicado. Então, a gente está pedindo ali que a empresa demarque ali 2 vagas, porque são 2 crianças a cada 30 minutos que são atendidas, para ajudar ali na AME. Falando mais uma vez a respeito do limite de velocidade nas vias do município, principalmente por parte dos motociclistas, não respeitam mesmo. Então, a gente está pedindo mais uma vez que as principais vias tenham um limite de velocidade, nossa indicação de 30 km por hora. O core biópsia é um aparelho que a gente, conversando com os médicos no hospital, é um aparelho pequeno, de um valor pequeno também, e que ajudaria muito, porque em algumas situações de biópsia, em pequenas partes, poderiam ser realizadas no próprio hospital municipal. E temos médicos hoje capacitados para isso. Então, o core biópsia é um aparelho pequeno, que ajudaria aí muito, porque tem que ir até o Rio, de repente ir ao INCA para fazer biópsia. Só de falar que tem que ir ao INCA, a pessoa já somatiza aquilo, então é bem complicado. Então a gente tem pedido, já é a segunda vez que a gente faz essa solicitação aqui. A reforma da pracinha atrás da igreja matriz, do centro histórico, a gente sabe que é uma área até da própria igreja, mas está muito feio, muito feio. As raízes das árvores é aparente, sabe? É um local de mictório público, uso de drogas, e ali tem os restaurantes. Se jogou brita ali na lateral da igreja, a gente sabe que não é possível, que não pode, mas está lá, sem iluminação. Tem ali uma casa de marimbondos gigante, sabe? Vira e mexe, tem problema ali com esgoto, enfim. É um pedacinho que precisava de um cuidado maior, de repente ali uma poda daquelas árvores, um jardim, é no centro da cidade. Então, dentro do centro histórico, a gente pede que melhore. A Praça Vanessa Porto, como diz a expressão, é chovendo molhado. Está lá o fatídico, esqueci até o nome, carramanchão, que está caindo o tempo todo, que pode machucar alguém. Estou cansado de falar isso, estou esperando acontecer, infelizmente. Quero agradecer aqui o Alex e o empenho do prefeito Vidal, que há 15 dias atrás mandaram uma equipe lá aos finais de semana, no final de semana, no feriado, para resolver a questão do esgoto da rua, que é bem complicado. Fizeram lá um paliativo que precisa ser resolvido, mas por hora solucionando a questão. Falar da Enel, né? Mais uma vez, deixando a desejar nos bairros. O centro histórico nem se fala, né? Se a Enel trata o centro histórico com descaso, quem dirá as comunidades da zona rural? Não sei mais o que fazer, sabe? Curisco, um absurdo o que acontece lá. Sempre falo isso, Indaiatiba, Rio dos Meros, Cachoeirinha, Penha, é constante os problemas com ela. Ponte do Pontal. Novamente peço ali a manutenção da Ponte do Pontal, uma iluminação maior, uma atenção para a contramão. As pessoas acham que desligando a moto e passando, vereadores, não é contramão. É contramão. E as pessoas vêm com carro, com moto, não estão nem aí.
próprio veículo público da prefeitura passando na contramão, ligando o pisca-alerta, está na contramão, cara. Com pisca-alerta ou sem pisca-alerta, está na contramão. E como a gente vai chamar a atenção das pessoas para não fazerem, se o próprio veículo da prefeitura faz? Então é bem complicado. Ponte do Jabaquara, tem um pedaço lá caído há muito tempo, é uma ponte que precisa urgentemente de reforma. Tem pedidos aqui de vários vereadores já, inclusive na última legislatura, discutia-se muito isso, precisa largar, precisa arrumar, precisa, enfim, precisa resolver aquilo ali. Perigosíssima a ponte de Jabaquara. E veículos pesados passando lá de novo. Né? O vereador Lucas falou a questão ambulatorial no hospital, eu vejo como o grande problema do hospital. Porque você chega ali, é um pronto-socorro, não é? E aí, às vezes, a pessoa chega com dor, já aconteceu comigo, já aconteceu com meu pai, chega com dor, tem que ficar sentado no hospital aguardando a triagem. É um pronto-socorro. Então, é uma crítica construtiva que eu faço. A parte ambulatorial precisa urgentemente sair do HMM, do HMHM. Né? Não dá mais para ficar ali. Porque os relatos são cada vez maiores e o constrangimento é muito grande. Outro dia, estava aqui com a pressão 18/10, fui para lá, fiquei 40 minutos aguardando, a gente fica aguardando, eu fico mesmo, eu acho que tem que ficar, para a gente sentir. Né? O atendimento, ele é, assim, vamos dizer, tem uma atenção, sim, dos funcionários, as pessoas são tratadas com respeito, sim, porém a morosidade é muito grande em alguns pontos. E não é todo mundo que entende. A pessoa com dor não vai entender. Desculpa, mas não vai. A pessoa que está ali desmaiando, passando, ela não vai entender porque a fita muda de cor. Já conversei até com o Alex e o pastor Vinícius sobre isso. Porque a fita verde você pode esperar. A amarela é emergência ali, né? E ela passa na frente. E ali não tem a questão do idoso também, porque às vezes o idoso está ali com resfriado podendo aguardar, e chega um jovenzinho lá com um corte, alguma coisa, tem que ser mais rápido. Mas, enfim, eu vejo como grande problema do hospital hoje, a questão do pronto-socorro. Porque se eu chego com uma dor no peito, como o caso do meu pai, chegou lá com 77 anos, tem que aguardar a triagem. É difícil você entender isso. Então, são questões, às vezes, de quem está até ali, né, na frente, na linha de frente, poder agilizar. Então, fica aí a nossa crítica construtiva, que precisa, sim, urgentemente. E vejo, sim, o CIS como um prédio que, de repente, funcionando 24 horas, a parte ambulatorial estando lá. O que seria a parte ambulatorial? Pequenas questões, a dor de cabeça, um enjoo, alguma coisa assim, um mal-estar. Agora, a pessoa chegou com dor no peito, um acidente de moto, de carro, enfim. Aí ela tem prioridade. Então, tem essas questões que eu acho que precisa resolver, inclusive colocar lá uma placa, dizendo quem está com a faixa, com a pulseirinha vermelha, que ela está lá dentro, atendendo, acompanhando alguém. Porque a gente está ali, passa uma pessoa com a fita vermelha lá, porque a parente do fulano passou primeiro, as pessoas não sabem. Então, de repente, só uma placa ali, explicando por que tem as cores e por que são atendidos, eu acho que ajudaria bastante. Tenho pedi semana passada também, vereadores, a construção de um novo cemitério, o nosso não comporta mais, né? As 100 gavetas que foram criadas lá com a questão do Covid-19, foram praticamente todas elas tomadas. Né? E conversando com os coveiros ali, a pessoa que morreu de Covid, ela é ensacada. E aquele saco não passa nenhuma bactéria. Então, a decomposição daquele corpo é muito mais demorada. Tem todas essas questões. Então, todo o espaço que foi criado no cemitério, acabou. Então, a gente pede um novo cemitério com urgência, a gente precisa debruçar em cima disso. Questão da iluminação pública, eu tenho conversado muito com o CIB, o Corisco está numa situação muito difícil, gente. Eu queria pedir apoio de vocês. Está muito complicado lá. Sabe? São diversos locais precisando mesmo da iluminação, porque a Enel, com suas quedas e oscilações de energia, queima a lâmpada de todo. A lâmpada de LED parece estar suportando um pouco mais, mas a maioria dos bairros o problema é esse. E a gente sabe que demanda tempo, que a equipe é pequena. E o aumento dessa equipe é importantíssimo. Se puder duplicar o número de pessoas trabalhando na iluminação pública, ajudaria muito. Mais veículos, mais pessoas, que é importante. Com relação a igrejas, vereadora Flora, faço minhas as suas palavras. Capelinha precisa de socorro, a Matriz precisa de socorro, o Rosário precisa de socorro, está bem complicado. Né? E Santa Rita fez 300 anos sábado, né? Importante esse marco. E ontem eu falei para as crianças na catequese, eu fui ali bater um papo com as criancinhas que receberam a primeira Eucaristia e falei delas da importância da tradição paratiense, continuar
a fé católica continuar. Isso depende das futuras gerações também. Mas nós hoje temos a caneta na mão e o microfone para gritarmos e pedirmos apoio, isso é muito importante. E falar da Semana Nacional do Trânsito, né? Que também tem uma lei nossa, que é a Semana Municipal do Trânsito, as faixas estão aí. Pedir para que os motoristas, né, os condutores tenham mais consciência. Né? Hoje mesmo socorri um rapaz que caiu de moto em frente ali, a passagem em frente à padaria, ali onde era a padaria do meu irmão ali, perto do Rede Marques. O cara caiu ali e eu fui pegar a moto dele para levantar, ele estava alcoolizado. Então é bem complicado, né, esses acidentes cada vez mais recorrentes, porque tudo hoje é carro, a cidade cresceu, enfim. É uma preocupação que eu tenho e que bom que o governo está fazendo algo na Semana Nacional do Trânsito para chamar a atenção e alertar com relação a isso. São as minhas palavras. Não tendo mais vereador inscrito no expediente, peço ao primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Vereador Tunico, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Lulu, vereador Sanica, vereador Lucas Cordeiro. Por não haver matéria na ordem do dia, passaremos para o expediente final, franqueando as palavras aos vereadores inscritos. Com a palavra, a vereadora professora Flora. Voltando aqui, para falar de um outro assunto muito sério, estou vendo minha amiga Rita Marques sentada aqui, que está me apontando um problema muito sério. Tivemos aqui uma reunião com a Enel e não surtiu efeito. A iluminação no centro histórico das casas, as casas estão ficando sem luz 15, 20 dias seguidos, ou meia fase. Então, eles vieram aqui, engambelaram nós tudo, vamos dizer assim, que nós vamos botar o gel, nós vamos fazer, nós vamos acontecer. A gente escuta com boa vontade, mas a situação não se solucionou nem o mínimo. Então, eu acho que, de alguma forma, tem que ter o poder público um meio de penalizar a empresa. Porque, senão, se ela não for penalizada, ela vai continuar como se nada houvesse. Ela corre aqui, os pobres dos trabalhadores entram naqueles buracos cheios de fumaça, eles não têm culpa. A empresa tem que fazer um outro movimento, uma coisa muito mais importante. Então, a gente precisa dar atenção a esse precioso centro histórico, que, afinal, nós somos patrimônio também em função do centro histórico. E o que a gente quer é que os moradores permaneçam em suas casas, para a gente não virar uma cidade fantasma. Então, a gente precisa colaborar para que os serviços públicos funcionem. Por exemplo, a questão do lixo. Vamos multar quem bota no horário errado o lixo? Pô, não pode ter lixo espalhado. A maioria das vezes é o próprio restaurante que bota meia-noite, 1h da manhã, quando vai fechar, e fica até de madrugada, quando passa 5 horas o caminhão de lixo, a prefeitura faz o trabalho dela, mas tem que multar quem não faz, né? Então, acho que é bem importante. Quero aqui agora parabenizar as escolas vencedoras de um edital que se chamava Patrimônio que Te Quero Bem. Pudemos ter uma captação de recursos junto a uma instituição, convidamos o IAP, Instituto Histórico, para fazer esse edital, ele é o proponente, e tivemos 11 projetos inscritos, foi muito difícil escolher 5, porque eles eram de excelente qualidade. Quero parabenizar aqui as 5 escolas que ganharam, então, R$4.000 cada uma para levar adiante o seu projeto. Fiquei muito feliz de poder participar desse movimento, de ajudar a pensar ele. E nós estamos, então, com a escola Estaleiro, a Guiomar Smith, que vai parcerar, inclusive, com o equipamento da juventude. A escola da Ponta Negra, que vai fazer podcasts junto com a Associação Cairuçu. Estamos parabenizando a Escola da Mangueira,
que entrou no ramo da gastronomia para fazer esse seu projeto e vai usar o dinheiro para equipar a sala de gastronomia, que é muito legal. A pequenina Calisto, que vai fazer uma gincana envolvendo a questão patrimonial. A gente já tem, né, um know-how de gincana e acho que vai ser muito bom para botar essa garotada num movimento que é um pouco extramuros, né, da escola, sempre apostando que a criança e o adolescente precisa desse movimento. E temos a Escola do Mamanguá, a Domingo Gonçalves de Abreu, que fez um projeto maravilhoso, valorizando os saberes e os moradores locais, a pesca caiçara, vamos fazer uma maquete, vamos fazer fotografias, e depois nós vamos fazer uma exposição com esses trabalhos, né, realizados. Então, eu já falei as coisas que eu queria, principalmente, vamos ver se a gente dá jeito na Enel, né? E que a prefeitura colabore para que isso. Muito bem, essas são as minhas palavras. Obrigada. Eu vou sugerir, o posto de saúde realmente acontece, tem que ter na chácara, ou no Parque P, porque os alunos da Pequenina Calisto, onde eu fui diretora, eles não têm referência de posto de saúde, eles vão para o CIS, ou para o hospital. Então, assim, toda escola tem um postinho de saúde a qual ele é ligado. No caso da Pequenina, os moradores do centro urbano realmente não têm essa questão. Então, acabam usando o CIS ou o hospital municipal. Acho essa indicação muito boa, a gente precisa aprofundar essa questão aí. São essas minhas palavras. Com a palavra, o vereador Marquinhos. Vou pedir para o vereador Lucas assumir o trabalho da casa. O Sanico está aí? Com a palavra, o vereador Tunico Gama. Boa tarde, presidente, caros colegas, público aqui presente. Vou ser breve na minha fala, né, pegando o gancho aqui que o Rodrigo falou em relação à iluminação pública, eu concordo com ele, né, já falei isso, já conversei isso com o nosso secretário de obra, a gente precisa rever e avaliar a equipe da iluminação pública. Até mesmo porque a equipe é pequena e quando tem algum evento na cidade de grande porte ou médio porte, eles acabam dando esse suporte, né, Rodrigo? Ficam aqui a semana inteira, dependendo da festividade, e aí acaba não atendendo essas demandas, principalmente na zona rural, em alguns pontos da cidade. E até as nossas indicações aqui na Serraria também está tudo apagado, né? Ali na Várzea do Corumbê, alguns pontos, e na Várzea do Bom Retiro apagados. E, segundo informações, parece que vai chegar aí mais uma leva de lâmpada LED. E aí a gente já está fazendo aí uma indicação solicitando, né, que vá mudando nessas comunidades, que ela tenha uma durabilidade melhor, né, a claridade é melhor, para que possa estar atendendo essas duas comunidades. Também como as outras, né, igual o Rodrigo sempre cobra aqui, pede, né, solicita pelo Corizo, que os demais colegas, né, cada um aí pedindo conforme é solicitado pela população. A gente solicitou aqui a construção do muro de arrimo lá no Rio Carapitanga, né, nessa última chuva que teve. Eu tive a oportunidade de estar na reunião lá com a Associação de Moradores, né, representando a Casa Legislativa. Alguns não puderam participar. E a gente ouviu lá as demandas daquela comunidade, né, e eu achei em breve fazer essa indicação. Tantos outros aqui têm indicação, né, o presidente sempre cobra lá, pede pela comunidade, como alguns outros vereadores aqui também sempre solicitam, Marquinhos do Mamanguá, entre outros, Lulu, Rodrigo, todo mundo sempre está pedindo aí pela Pedras Azuis. Chamar também aqui os nobres colegas, né, quem tiver a oportunidade, no dia domingo, às 8 horas da manhã, na Escola do Pantanal, né, vai receber lá o 27º Festival Dente de Leite, de futsal, né, para a nossa garotada de 6 a 9 anos, né. Quando eu estive na secretaria, tive essa oportunidade, é um evento muito bacana, que as crianças têm essa oportunidade, né, eles pegam ali, fazem a entrevista com a criançada sente o máximo ali. Então, isso é muito importante para a nossa cidade, para nossas crianças, né.
E sobre a Enel, realmente, a gente sempre vai, igual eu estava conversando com o Lucas, sempre vai ficar dando aqui, né, porrada e não se resolve nada, é difícil. Lá no bairro, em São Roque, a gente teve um problema com a Enel no seguinte, teve ventania, quebrou alguns postes, eles foram lá, arrumaram. Uma outra coisa que a gente tem até conversar com o pessoal da Enel, eles vão, trocam o poste, ou trocam o transformador, e às vezes não liga a luminária ou leva a luminária. Né? Lá no São Roque aconteceu isso. Né? 4 luminárias LED foram levadas. E aí depois fica para o poder público resolver, aí o prefeito que é culpado, é o vereador que é culpado. Então, assim, eu acho que a gente deve conversar aí com o pessoal da Enel, né, para ver essa situação. Eu acho que tinha que ter menos burocracia, porque a gente vem solicitando algumas extensões de rede e, às vezes, precisa da licença ambiental, né, do município, e a Enel ainda precisa dela. Acho que a gente tem que caçar um meio de ser menos burocrático para essas extensões de rede. Sinal que o morador quer pagar a sua conta de luz, porque se não resolve isso, acontece o quê? Acaba tendo o famoso gato. O cara não vai ficar sem luz. E aí a gente acaba até pagando por isso, que, vamos dizer lá, vou usar o meu bairro como um exemplo. São Roque tem, sei lá, 300 relógios e a gente tem 500 casas. Então isso acaba afetando até para isso mesmo. Aí acaba o suporte da rede sendo inferior. Então é uma coisa que eu acho que a gente tinha que pensar, ver se conseguia ter menos burocracia. Essa é a minha palavra. É só reforçar o que o Tonico falou. Eu vi uma postagem no Facebook, né, do Centro Histórico, acho que era o Cineide. O que acontece, gente? Tem coisa que a gente foge do nosso alcance. A gente já fizemos audiência pública, cobramos, estiveram aqui. Agora só se nós for para a justiça mesmo. Porque essa empresa, além de ela ser uma empresa que tem o monopólio do Rio de Janeiro inteiro, como que se vai brigar com a empresa se ela manda no estado do Rio de Janeiro inteiro? Então, assim, a gente fica meio de pé e mão amarrado. O que nós estamos tentando resolver, e junto com a prefeitura, é para ela tirar esse sistema que está dentro da galeria ali do bueiro e colocar nas paredes das casas. E isso está sendo estudado para ver se o morador vai aceitar ou não, né? Colocar essa parte que eles emendam ali nas paredes das casas para poder ver se para de dar problema no centro histórico. Mas a gente fica impotente, porque assim, nós fazemos tudo que nós temos que fazer. Aí só se nós colocarmos o Ministério Público para começar a agir. Porque a gente não tem mais o que fazer aqui na casa. Então nós temos que fazer o quê? Ir ao promotor e denunciar a Enel, porque não tem mais o que fazer no centro histórico. E aí a gente fica tomando porrada de uma coisa que assim, aqui nós temos limites. Até onde nós podemos ir. Nós já chegamos no final, então agora não é mais nós. Então nós vamos ter que fazer o quê? Ir lá no Ministério Público, entendeu? Para ele notificar a Enel, para que a Enel possa tomar providência o mais rápido possível, questão do centro histórico. Agora, a questão de zona rural também, Tonico, na Forquilha tem baixa tensão. Existe toda a rede, mas não tem a licença ambiental. E aí é complicado, porque perde cachoeira, essas coisas todas. Eu acho que a prefeitura deveria fazer um mutirão junto com a Enel, o INEA, para poder, aonde essas pessoas já estão, com gato, furtando energia, para que possa legalizar essas pessoas, para que e a Enel vai ganhar dinheiro. E todo mundo vai acabar. Agora, se não faz nada legal, aí o gato vai predominar. O que nós precisamos fazer, aí eu preciso que, acho que a comissão de cidadão faça um documento para a gente entrar no fórum, né, contra essa Enel, que não tem mais jeito, gente. Porque os moradores estão sofrendo, é uma cidade histórica, patrimônio da humanidade, e fica essa peleja toda semana. Toda semana os moradores ficam sofrendo com isso. Entendeu? Então vão ter que tomar atitude, tá bom, gente? Não havendo mais vereadores inscritos no expediente, nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Uma boa tarde.